Cordial olá a todos, Pedro Curvi voltando para o curso de Processo Civil aqui no Passe de Graça na OAB. A gente estava tratando na última aula de classificação da tutela jurisdicional. A aula anterior, dá uma olhadinha lá, eu falo do conceito de tutela, um conceito super simplificado de tutela, e da primeira classificação com relação ao objeto ou à eficácia. E agora eu abro outras 6 classificações para vocês. Super simples, como tudo que a gente faz aqui para você. Segundo grande método de classificação, o primeiro, só lembrando, com relação ao objeto, o segundo é com relação ao alcance ou ao sujeito dessa tutela jurisdicional. Pode ser um sujeito individual ou um sujeito coletivo, ou seja, o alcance dessa tutela pode ser um alcance individual num dissídio individual, quando somente há uma parte pedindo alguma coisa em juízo ou uma parte respondendo alguma coisa em juízo, o alcance dessa tutela será restrito a estas partes. Na parte de tutela coletiva, eu vou ampliar o espectro, vou ampliar o limite dessa tutela para uma determinada coletividade. O código gosta muito, o atual código gosta muito de tutela coletiva. Por quê? Porque resolve, em última análise, um monte de problema numa pancada só. É mesmo, é? Terceira classificação que eu passo para vocês, com relação à perspectiva de dano. E aí é muito mais uma questão de momento processual do que de classificação em si. Classificação com relação à perspectiva de dano. Eu vou usar 3 tópicos para vocês. A tutela preventiva, ou seja, você pede para que o Estado intervenha antes do problema acontecer, ou antes do resultado danoso do problema que você levanta acontecer. A tutela pode ser repressiva e essa é a mais comum para a gente. O problema já aconteceu e você pede ao Estado que corrija uma determinada situação. E a terceira tutela nessa classificação que eu passo para vocês com relação à perspectiva de dano é a tutela de urgência. Ela pode ser uma tutela de urgência que aconteça antes do dano, pode ser uma tutela de urgência que aconteça durante o dano, ou pode ser uma tutela de urgência que aconteça após o dano. A tutela de urgência é representada por uma alteração da realidade material. Que coisa absurda! Quarto jeito de classificar, ou quarta classificação que eu passo para vocês, com relação à especificidade da tutela. A tutela pode ser específica ou genérica. A tutela específica, uma obrigação de fazer específica para aquilo. Por exemplo, num acidente de automóvel, você tem a obrigação de reparar o dano causado ao outro veículo. Poxa, mas e a tutela genérica? A tutela genérica geralmente se reveste ela tem uma roupagem do quê? De compensação com perdas e danos. No mesmo exemplo do acidente de automóvel, a sua obrigação deixa de ser de reparar e passa a ser de pagar o conserto. O resultado prático deve sim ser muito parecido, mas na tutela específica, obrigação de fazer geralmente. Na tutela genérica, obrigação de pagar. Quinta forma de eu classificar isso para vocês, com relação à tutela, a classificação da tutela com relação ao momento da prestação jurisdicional. Ela pode ser uma tutela antecipada ou pode ser uma tutela ulterior. Começando pela ulterior, é a tutela que vem no momento processual correto, depois que esse processo já se desenvolveu, depois que esse processo já inteiramente já houve resposta da parte, já se cumpriu todo o rito procedimental. No finalzinho deste processo, eu espero uma decisão. O que pode acontecer se houver algum caso de urgência ou se a tutela se mostrar como a melhor medida ainda antes do final do processo, eu posso antecipar esta prestação jurisdicional dentro de determinados limites. Você vai ter aula específica sobre isso. Sexto jeito de classificar, com relação à necessidade de confirmação dessa tutela. Como assim? Existe a necessidade de confirmação? Gente, se a tutela é provisória, e isso acontece em 90% dos casos das tutelas de urgência, eu vou precisar confirmar essa tutela ao final do processo. Para quê? Para obedecer devido processo legal. Se a tutela for definitiva, se ela vier no momento processual correto, depois do desenvolvimento de toda a relação processual, eu não vou precisar confirmar essa tutela. Ela está no momento correto. Essa classificação tem muito a ver com a classificação imediatamente anterior de que a gente falou. E a minha sétima forma de classificar tutela, só lembrando, elas são formas coincidentes, eu posso usar mais de uma forma de classificação ao mesmo tempo. A minha sétima forma de classificação é a classificação da tutela jurisdicional com relação à atitude
predominante do juiz. Como assim predominante? Ela não é uma atitude exclusiva, mas é a atitude preponderante, a atitude em que você vê maior número de caracteres na ação do juiz, no ato do juiz. Ela pode se dividir em tutela cognitiva ou predominantemente cognitiva, quando há uma relação de conhecimento nesta tutela. Ou ser predominantemente executiva, quando há uma relação, uma predominância dos atos de substituição da vontade das partes. Galera, com relação à classificação, fico por aqui. Abraço, fui! Se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais.